Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao canal Lex Play. Continuando com a série de vídeos sobre a Constituição Federal, hoje vamos falar sobre direitos sociais, abordando os artigos 6º ao 11. Antes de começar, inscreva-se no canal e ative as notificações. Bons estudos! Visão geral. Este capítulo trata dos direitos sociais do cidadão, como educação, saúde e alimentação, entre outros, e aborda os direitos dos trabalhadores rurais e urbanos. Fala também sobre associação profissional, sindical e sobre direito de greve. Por fim, encerra tratando de colegiados de órgãos públicos e sobre a eleição de representantes dos empregados. Fique agora com a narração do texto. Constituição da República Federativa do Brasil. Dos direitos sociais. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária, ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Fundo de garantia do tempo de serviço. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas, e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. 13º salário com base na remuneração integral, ou no valor da aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Aposentadoria. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Proteção em face da automação, na forma da lei.
Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos relacionados neste parágrafo único, e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho, e suas peculiaridades, os previstos nos demais incisos relacionados neste parágrafo único, bem como a sua integração à Previdência Social. Veja a relação de incisos na publicação original. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Ninguém será obrigado a filiar-se, ou a manter-se filiado a sindicato. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante, destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Você está gostando do vídeo? Então, deixe seu like e ajude o canal a crescer. Vamos fazer uma rápida revisão antes de continuar. Revisão. Neste artigo, conhecemos os direitos sociais do cidadão e dos trabalhadores. Falamos sobre associação profissional, sindical e sobre o direito de greve.
Aprendemos também sobre os colegiados de órgãos públicos e sobre a eleição de representantes dos trabalhadores. Para fixar melhor seu conhecimento, vamos resolver algumas questões. Lembre-se que todas as questões são do tipo verdadeiro ou falso. Após analisar o enunciado e escolher sua resposta, deixe um comentário explicando sua escolha. Isso ajudará a fixar seu conhecimento e será útil para outros estudantes. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que são, entre outros, direitos sociais: segurança, proteção à maternidade e moradia. Resposta: enunciado verdadeiro. Considerando os direitos e garantias fundamentais no capítulo, que aborda os direitos sociais, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Salário mínimo proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Resposta: enunciado falso. O artigo 8º da Constituição Federal determina que é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: o trabalhador será obrigado a filiar-se e a manter-se filiado a sindicato. Resposta: enunciado falso. Julgue o item subsequente quanto aos direitos sociais, segundo a Constituição Federal. É assegurado o direito de greve aos trabalhadores, sendo que os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Resposta: enunciado verdadeiro. Julgue o item subsequente quanto aos direitos sociais, segundo a Constituição Federal. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Resposta: enunciado verdadeiro. Com relação aos direitos sociais constitucionalmente assegurados para a proteção do trabalhador, julgue o item seguinte: nas empresas com mais de 300 empregados, é assegurada a eleição de um representante dos empregados com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto entre eles e os empregadores. Resposta: enunciado falso. Parabéns! Você cumpriu mais uma etapa do estudo sobre Constituição Federal. No próximo vídeo, vamos falar sobre nacionalidade. Até breve!